Calcule o valor da expressão e escreva o resultado como uma potência de base 2. Eu tenho 18 elevado a meio menos 8 elevado a meio. Antes de transformar em potência, eu vou transformar isso em raiz. Eu vou usar a seguinte propriedade. Eu tenho que a elevado a m sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de a elevado a m. Por que eu vou fazer isso? Porque eu consigo trabalhar com 18 elevado a meio e 8 elevado a meio na forma de uma raiz. Olha só, 18 elevado a meio, eu estou trocando o a por 18, o m eu estou trocando por 1, né? O m vai ser 1 e o n vai ser 2. Então, olha só, como o n vai ser 2, eu vou ter uma raiz quadrada de 18 elevado a 1. Então, isso pode ser escrito como raiz quadrada de 18. Eu não preciso colocar expoente 1. Raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 8. Então, eu utilizei esta propriedade aqui, ó. Agora, a raiz quadrada de 18, eu vou utilizar outra propriedade. Olha só o que eu posso fazer nesse caso. Se eu tenho raiz quadrada de a vezes b, eu posso escrever isto como raiz quadrada de a, que multiplica raiz quadrada de b. Também é uma propriedade de potenciação. Eu identifiquei que o 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. E mais ainda, o 8 eu também identifico como 4 vezes 2. Olha só, 8 é o mesmo que 4 vezes 2. Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Olha só, vou continuar daqui, ó. Raiz quadrada de 18 é raiz quadrada de 9 vezes 2, menos raiz quadrada de 8, que é o mesmo que 4 vezes 2. Utilizando a propriedade raiz quadrada de 9 multiplicado por raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Acontece que 9 é um quadrado perfeito. 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. E 4 também é um quadrado perfeito. 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 9 vira 3. Eu tenho 3 raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 4 eu transformo em 2, 2 raiz quadrada de 2. E 3 vezes a raiz quadrada de 2 menos 2 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a 1 vez a raiz quadrada de 2. E aí, eu preciso, conforme diz o enunciado, escrever o resultado como uma potência de base 2. Eu tenho raiz quadrada de 2. Eu vou utilizar novamente essa propriedade. Eu tenho raiz quadrada de 2, é como se fosse 2 elevado a 1, e aqui a raiz, né, o índice seria 2. Então, eu posso escrever isto como sendo quem? 2 elevado a 1 sobre 2. 2 elevado a meio. Eu consegui escrever o resultado como uma potência de base 2, conforme tinha sido pedido no enunciado.